Bom dia, Sra. Presidente da COFMA, Sr. Presidente da SEC, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado. O documento do orçamento que o Sr. Ministro nos fez chegar, de facto, com tempo para análise, inicia com uma ideia partilhada por muitos de nós de que Portugal, enquanto país de conhecimento e da ciência, deve ser um desígnio nacional e deve ser assumido como um projeto coletivo. É hoje, de forma muito mais consistente em termos globais, como disse há pouco, do que era há 5, há 10 ou há 20 anos atrás, e todos lutaremos para que este desígnio reforce consistência num mundo competitivo como aquele onde vivemos e que, de modo a que as gerações futuras venham a beneficiar disso. Trabalhar este desígnio significa exigência e ambição. A meta dos 40% que já foi referida é uma meta já conseguida de acordo com várias projeções, nomeadamente do Ministério, portanto não será um bom primeiro exemplo, mas o importante é a ideia de prosseguir a convergência para a superação e, se possível, a superação das médias europeias nos vários domínios do conhecimento e da ciência. No contexto das escolhas a que o orçamento dá corpo e dos princípios que lhe estão subjacentes, há dois aspectos que eu gostaria de referir, porquanto, tal como estão expressos ou omissos, na minha perspectiva, não parecem contribuir para a valorização desse desígnio a que todos aspiramos. O primeiro prende-se, já foi aqui muito referido, com a questão da autonomia das instituições. Já me referi a esta matéria no debate da semana passada, quando tive a oportunidade de referir o facto do orçamento incluir normas que condicionam a autonomia universitária e discriminam as instituições e vejo hoje que somos secundados pelo grupo parlamentar situado à minha direita no hemiciclo e de alguma forma pelo Sr. Ministro, e provavelmente não voltaria a fazê-lo, não voltaria a tocar neste assunto hoje, não fosse a mensagem incorreta, não voltaria a tocar neste assunto, não fosse a mensagem incorreta do discurso ao mais alto nível, e de resto o Sr. Ministro no fim de semana teve a oportunidade de dizer que este orçamento traria a novidade de permitir agora contratações. As leis dos últimos anos impediam contratações. E, de facto, eu penso que este tipo de discurso só pode estar mal informado. O Sr. Ministro referiu o artigo 56, onde, de resto, foi inspirado o 23º, obviamente, que alterado, e que estabelecia as condições de contratação tal como o 23º, com um limite tal como o 23º, o ano passado a massa salarial do ano anterior e agora a mais alta dos últimos 3 anos, e com o ano passado a possibilidade de ultrapassar este limite, porque o número 2 previa a possibilidade de ultrapassar o limite, aí sim, naturalmente, ainda à tutela. Portanto, as instituições de ensino superior nos últimos anos fizeram contratações, nem poderia ter sido de outra forma, por isso o rácio docente-discente se tem mantido no 1:15 e, portanto, qualquer reitor ou presidente de instituição do Politécnico, bem como os orçamentos de funcionamento e o balanço social do sistema, comprovam-no facilmente. Portanto, não é verdade afirmar que anteriormente existia um bloqueio à contratação, pois, se tal for considerado, então ele continua a existir, pois mantém-se um limite que, considerando as reposições salariais deste ano, terá que ser ajustado, porque senão será muito provavelmente inferior. De resto, a contratação a termo dos docentes e investigadores para a execução de programas, projetos e prestações de serviço, antes o número 3 do 56, agora o número 2 do 23, suportado por receitas próprias, é exatamente igual, portanto, a contratação mantém-se exatamente nos mesmos moldes. O que é novo é o número 3, mas sobre isso não falarei mais, acho que já houve aqui, enfim, já muitos conversámos e, portanto, está fechado. Ainda falando sobre a autonomia, há um último ponto que pode ser um preciosismo, mas que fico na dúvida. O RGES consagra, no artigo 125, a autonomia da gestão dos recursos humanos das instituições de ensino superior. Por isso, antes, nas leis de orçamento, existia um número, que o ano passado era o 9 do 56, em que dizia que aquelas restrições... Para terminar, Sr. Deputado. Ai, mas continua, tem tempo. Tenho mais um bocadinho, não é? Agora atrapalhei-me, estava confundida. Bom, o último ponto que eu gostaria de referir, então, muito rapidamente, tem a ver com o seguinte. Financiamento das instituições de ensino superior. O orçamento deste ano tem um déficit de 8 milhões para as instituições que receberam reforço, que não estão inscritos ou estão suborçamentados. O que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro é quando e como pensa o Sr. Ministro que este déficit vai ser resolvido,
que medidas serão tomadas, quais os orçamentos que servirão de base em termos de receitas necessárias para o suprir. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra